Olá! Hoje nós vamos conversar sobre doenças neurológicas também, mas relacionada às questões de doenças crônicas, que hoje permeia em termos de estatística, de predominância da hipertensão arterial, do diabetes, das dislipidemias, das síndromes metabólicas. Essas doenças que hoje realmente causam graves danos ao nosso organismo, causam derrames, infartos, tromboses e tantas outras patologias. Quais serão as consequências delas no cérebro? Quais as consequências de um diabetes mal controlado, de uma hipertensão arterial mal controlada, de aumento de colesterol, aumento do triglicérides? Será que tem consequências no nosso cérebro essas doenças crônicas? Esse é o tema que hoje nós vamos abordar aqui com o Dr. Renato, neurologista, explicando que o excesso de glicose, que é o açúcar, a hipertensão arterial, que vocês vão ver que o conceito de hipertensão arterial hoje mudou muito. Não é exatamente uma pressão de 14/9, que as pessoas falavam, tô com 14/9, minha pressão tá boa. Não, hoje quanto menor o nível pressórico, menos lesão nas nossas artérias, menos risco de doenças cardiovasculares. O açúcar em excesso lesa as nossas artérias. Como vocês sabem, o cérebro ele tem inúmeras artérias, grandes artérias, pequenas artérias, que são as arteríolas. E o excesso de colesterol, por exemplo, de gordura, de triglicérides, que advém, metabolicamente falando, do excesso de açúcar, que também lesam as paredes dos vasos, e é claro que vão lesar as paredes das artérias cerebrais. E aqui eu não poderia deixar de incluir o tabagismo, O fumo, o cigarro, também pode lesar as artérias cerebrais, causando os AVCs, tanto isquêmico quanto hemorrágico, e outras doenças que atingem as nossas artérias. Então, um assunto muito interessante, um assunto diferente, mostrando, fazendo essa ligação das doenças crônicas com a questão das doenças neurológicas, das consequências neurológicas do nosso sistema nervoso central, não só o sistema nervoso central, mas também o sistema nervoso periférico, que vocês vão entender direitinho hoje aqui, que o Dr. Renato vai explicar. Por isso, convido vocês a ficarem aí, assistirem, é um programa muito importante, com um tema importante, e hoje vocês sabem o número de pessoas com obesidade, aumento de colesterol, aumento de triglicérides, aumento da pressão arterial, infelizmente é um número bastante preocupante e que sobe a estatística todos os dias. Não saiam daí que eu volto em um minutinho. Bem, estamos aqui de volta com o programa Saúde em Seu Lar, e no editorial eu falei com vocês que nós iríamos conversar aqui com o Dr. Renato, que é neurologista clínico. Dr. Renato aqui que já participou de inúmeros programas e realmente tem colaborado muito para que vocês possam cuidar da sua saúde neurológica, vamos dizer assim. E hoje nós vamos falar de repercussões no sistema nervoso central, de doenças que hoje estão predominando aí devido à longevidade, devido à má qualidade de vida de muitas pessoas, da falta de atividade física, da má alimentação, do estresse, enfim, que são a hipertensão arterial, o diabetes e as dislipidemias, que é aumento de triglicérides, colesterol, que são as síndromes, vamos dizer, metabólicas. O que essas doenças, com o decorrer do tempo, provocam no nosso sistema nervoso central? Então, hoje nós vamos discorrer sobre esse assunto que é importantíssimo, e vocês vão ver como é fundamental a prevenção, a promoção, se cuidar para que não fique diabético, principalmente o diabetes tipo 2, devido aí à obesidade, que hoje mais de 50% das pessoas já estão sobrepeso ou obesas, infelizmente. E tenho o prazer de receber aqui mais uma vez o Dr. Renato,
né, do Dr. Renato Olegário, que vocês todos já conhecem. Renato, muito prazer ter aqui você de volta, depois de um tempo sem nós dois fazermos o programa, né, Renato? Saúde Celular, muito obrigada pela sua presença e por você ter colaborado com o programa Saúde Celular enquanto estava aqui o Felipe fazendo devido à lei eleitoral. Muito obrigada, viu? Regina, obrigado pelo convite, boa noite a você, boa noite aos telespectadores, é sempre um prazer, sempre uma honra vir aqui ao seu programa, contribuir com informação, esclarecimento à população, que é um serviço de utilidade pública muito importante que você, que seu programa fazem, e estarei sempre à disposição, Regina. Tá. Renato, hoje nós vamos falar, como eu já aqui resumi aqui para as pessoas, eu gostaria de começar com que você explicasse um pouco para as pessoas, é claro, de uma forma mais sucinta, o cérebro, né? Qual realmente, como é que funciona todo o nosso sistema nervoso central, né? Para que as pessoas entendam depois, por que essas doenças que nós vamos aqui falar, que é hipertensão, diabetes, dislipidemias, realmente acabam atingindo e danificando, vamos dizer assim, com o tempo, o nosso sistema nervoso central. Ótimo, Regina. A definição de cérebro, o cérebro na verdade é uma parte do encéfalo. O encéfalo ele é constituído pelo cérebro, que está dentro da carota, da caixa craniana, dentro do crânio. E o cérebro tem um cérebro que são os dois hemisférios cerebrais, né? Hemisfério direito e esquerdo. Imediatamente abaixo do cérebro está o cerebelo, que faz parte do cérebro, do encéfalo. A gente tem um tronco cerebral, que é um prolongamento, uma espécie de cordão que liga o cérebro e o cerebelo à medula espinhal. Sim. A medula espinhal é um cordão de células nervosas que passa por dentro da medula óssea, da coluna. E a partir da medula espinhal saem os diversos nervos, as raízes nervosas que vão dar origem aos nervos periféricos e inervar todo o organismo. Então, o encéfalo é o conjunto de cérebro, tronco cerebral, cerebelo e medula espinhal. Isto constitui o sistema nervoso central. Sim. Enquanto os nervos, assim que eles saem da medula espinhal, eles viram os nervos periféricos. E os nervos periféricos constituem o sistema nervoso periférico. As doenças sistêmicas podem afetar tanto o sistema nervoso central como o sistema nervoso periférico, porque ambos são irrigados pelo sangue, pela linfa, e ambos têm comunicação direta com o sistema endócrino, com o sistema digestivo, a gente tem nervos no intestino, com o sistema músculo-esquelético, afinal a medula está dentro da espinha, da coluna, da coluna óssea. Então, o nosso organismo como um todo é integrado e o cérebro, assim como todos os outros órgãos, sofre repercussão das doenças sistêmicas. Só para as pessoas entenderem, vamos começar falar no cerebelo, assim, só para as pessoas entenderem. O cerebelo, ele é responsável pelo nosso equilíbrio, né? Exatamente, pelo equilíbrio, pela coordenação motora. E temos funções menos importantes, mas também significativas em relação ao humor, em relação à cognição, em relação à memória também. Cerebelo? Cerebelo, tá. Bem menos do que coordenação e equilíbrio, mas também participa. O bulbo, nós temos no bulbo o centro respiratório. Exatamente. Aí a gente tem um tronco cerebral. O bulbo, né, é uma parte do tronco cerebral. Então, em ordem descendente, de cima para baixo, a gente tem ligado diretamente ao cérebro o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Essas três estruturas constituem o tronco cerebral. Uhum. Abaixo do bulbo já inicia a medula cervical, torácica e lombar. Gente, é uma coisa fantástica, né? É lindo demais o cérebro, lindo demais. Vamos começar então a falar um pouco da hipertensão arterial. Para entender bem, hoje existe uma classificação até diferenciada em relação à hipertensão cerebral. Antes falava-se 14/9 tá bom. Eu tenho conversado muito com cardiologistas aqui no programa e a gente está lendo bastante. E na verdade hoje esse 9 já não é considerado tão bom, né, Renato? A pressão diastólica ela tem que ser mais baixa ainda para poder diminuir, né, a tensão nas paredes das artérias, né? Exatamente. A pressão alvo hoje é a pressão abaixo de 12/8. Isso. A pressão
entre 13 e 14 já é considerada pré-hipertensão arterial. E a diastólica entre 8 e 9 já é pré-hipertensão. Então, o nosso alvo hoje é bem mais rigoroso. Não é manter abaixo de 14 por 9. É tentar atingir a pressão ótima, que seria até 12 por 8, ou abaixo de 12 por 8. Com exceção de idosos. Dependendo do idoso, dependendo dos níveis de pressão que esse idoso foi exposto ao longo da vida, tolera-se uma margem um pouco maior, mas não muito. Não muito. Isso é muito importante, que é um conceito que mudou, né, com o decorrer dos anos aí. Antes falava-se 14 por 9 tá ótimo, e hoje, antes falava-se isso, e hoje não é bem assim, porque quanto menos tensão em cima das artérias, melhor. Agora, a pessoa hipertensa, que ela controla a sua pressão e mantém no nível, vamos dizer, aceitável, mesmo assim, ela pode ter algum problema com o tempo em relação ao cérebro, Renato? Com certeza, Regina. No caso aí nós vamos falar sobre as outras doenças Sim, crônicas. Vamos. E a hipertensão é um componente, né? E a gente tem as duplas, os trios, que são muito deletérios ao organismo. Por exemplo, hipertensão e tabagismo é uma combinação fatal. E às vezes chega ao cúmulo de ter hipertensão, tabagismo e diabetes. E a dislipidemia, que são os outros personagens do programa de hoje. Então, esses fatores vão se somando. Hipertenso, diabético, às vezes com síndromes metabólicas aí. Fumando e sedentário. E sedentário, nossa senhora. Aí você descreveu uma síndrome numa pessoa só. Viu, a bomba relógio, né? Uma bomba relógio. Pronto para explodir. Então, os fatores vão se somando, de tal maneira que a pessoa pode não ser hipertensa e ter doença aterosclerótica difusa pelo organismo, dependendo das outras combinações que essa pessoa tem, né? Certo. Agora, você tocou aí no assunto do tabagismo, né? A gente diz que o tabagismo realmente ele atinge todo o nosso organismo, sem exceção. Sem exceção. Aí as pessoas perguntam, mas como que pode, né? A gente acha que só o tabagismo causa problema no pulmão ou nas vias aéreas. Então, qual que é o tipo de lesão que o tabagismo provoca no cérebro? O cigarro, com o monóxido de carbono que a pessoa inala, juntamente com diversas outras substâncias inflamatórias e cancerígenas que o tabaco possui, essas substâncias, através do pulmão, elas alcançam a circulação sanguínea. Certo. E essas substâncias são altamente inflamatórias. Elas liberam radicais livres, que são substâncias derivadas do oxigênio, ativadas, que inflamam a parede dos vasos sanguíneos. A partir dessa inflamação da parede dos vasos sanguíneos, tem uma lesão do endotélio. O endotélio é a camada de células que reveste o interior do vaso sanguíneo. O endotélio é considerado hoje quase que um órgão, porque essa camada de células ela é altamente ativa, secretando hormônios, secretando substâncias locais ali que garantem a permeabilidade do vaso sanguíneo. Ao lesar o endotélio, a gente tem uma cascata inflamatória que pode predispor ao acúmulo de colesterol na parede das artérias. Esse acúmulo, essas placas de colesterol, chamadas de ateromas, Sim. Da doença aterosclerose, essas placas podem obstruir as artérias e causar um entupimento. A hipertensão vai entrar nessa dupla. Afinal, o que é hipertensão? Vale a pena detalhar, descrever aqui, né, Regina? A hipertensão é a tensão dos vasos sanguíneos, no caso, a tensão das artérias, que o coração tem que vencer para bombear o sangue. Então, quanto mais tenso, quanto maior a pressão de fechamento, de constrição da artéria, mais força o coração tem que fazer para bombear o sangue dentro dessa artéria. Tanto é que com o tempo, se você não cuida, há um aumento das câmaras cardíacas. Exatamente, o coração principalmente incha. ventrículo esquerdo. Perfeito, Regina. O coração incha, o coração fica musculoso inicialmente para conseguir vencer essa pressão e depois o coração começa a dilatar, fica inchado. Então, se o telespectador imaginar uma parede arterial que já está inflamada pelo tabagismo, pelas substâncias tóxicas do cigarro, e essa parede arterial ela é submetida a uma tensão, a uma pressão de enchimento alta, porque o coração bombeia o sangue com força.
isso vai lesar ainda mais a parede da artéria e vai acelerar ainda mais o processo de aterosclerose e de formação de placas de gordura de ateroma. As pessoas devem estar se perguntando, né, Renato, a hipertensão arterial nas artérias. Agora, existe uma diferença que é interessante você... Então, quer dizer que aumenta a pressão dentro do nosso cérebro, né? Não é bem assim, porque existe a hipertensão intracraniana que não tem a ver com a hipertensão arterial. Ou tem a ver? Indiretamente, assim, não tem a ver diretamente, mas diretamente não. Porque você faz bem essa observação, Regina, porque o cérebro é um órgão diferenciado no sentido de que há um mecanismo de regulação da pressão de perfusão sanguínea cerebral. Uhum. O que é isso? As artérias do cérebro têm uma camada muscular muito dinâmica, de tal maneira que essas artérias conseguem manter o fluxo sanguíneo cerebral sob altas variações da pressão arterial. Por exemplo, se a pressão arterial está muito elevada, ela sobe muito, essas artérias do cérebro elas vão se contrair, vão contrair bem forte para que não entre muito sangue no cérebro. Certo. Porque se entrar muito sangue no cérebro, o crânio é uma caixa rígida. O cérebro não tem para onde dilatar, não tem para onde inchar. Então, pressão alta, as artérias contraem, diminuem o volume para que o sangue, para que a quantidade de sangue entre no mesmo volume no cérebro. Em situação oposta, se a pressão arterial cai muito, essas artérias dilatam. Certo. Para que entre mais sangue no cérebro e o volume seja mantido constante. Esse mecanismo de regulação da pressão de perfusão cerebral, ele é muito eficiente e acontece numa ampla faixa de variação da pressão. Obviamente, em casos extremos de hipertensão ou de hipotensão, esse mecanismo pode entrar em falência. Em falência, né? Porque às vezes algum traumatismo, AVCs e tudo, às vezes se instala o que a gente chama para medir a pressão intracraniana, que não tem a ver exatamente com a pressão arterial. Né? Porque aí a gente vai ter outro mecanismo de aumento da pressão intracraniana. Exato. Você está perfeita. Por exemplo, um edema, um tumor crescendo no cérebro. A gente já falou, o crânio é uma caixa rígida. Uhum. O cérebro não tem para onde edemar, o cérebro não tem para onde crescer. Se a pessoa leva uma pancada no braço, o braço incha. E o braço vai inchar para fora do corpo. Já o cérebro não tem para onde inchar. Ele incha para dentro. Ele não tem como inchar. Então aumenta a pressão dentro do crânio. Isso. Um tumor, um edema, uma pancada. Aí pode ter mecanismos diversos. Inflamação. Porque às vezes as pessoas já ouviram falar porque instalou um catéter para medir a pressão. Não tem a ver com essa pressão, hipertensão arterial que nós estamos aqui falando. Exatamente. Só para as pessoas entenderem. Bem, existe alguma forma de se evitar? Claro, mas você viu que a minha primeira pergunta para você foi o seguinte: a pessoa tem a pressão alta, mas ela controla a pressão, tá? Então ela toma lá o seu medicamento, seu antihipertensivo, faz seu controle. Mesmo assim, esse cérebro, essas artérias cerebrais, vamos dizer assim, vai sofrer uma consequência em relação a isso? Ou se eu controlar, nós podemos evitar isso? Porque o número de hipertensos no país é muito grande. Sim. Não é verdade? Então todos que são hipertensos, mesmo hipertensão leve, já estão sofrendo, mesmo que micro lesões, vamos dizer assim, no sistema nervoso central? Eu entendi sua pergunta. Entendeu? E ela procede porque nós vamos entrar na discussão da qualidade do controle. Isso. Se a gente imaginar um paciente hipotético que usa remédio de qualidade, remédio de marca boa, remédio de qualidade, e toma rigorosamente no horário o seu medicamento e fica utopicamente com 100%, em 100% do tempo com a pressão bem controlada, o risco dessa pessoa ter essas consequências nefastas da hipertensão arterial é um risco muito pequeno. Diminui. Agora, o que a gente vê hoje é a população recebendo medicamento de baixa qualidade, medicamento que a gente tem mais adjuvante, mais talco, mais farinha que o próprio remédio. Então, remédio de baixa qualidade. População, muitas pessoas não tomam o remédio da maneira adequada. A gente tem uma baixa adesão ao tratamento. E a gente tem ainda outros hábitos de vida e outras doenças nessa população que aumentam a tendência de subir a pressão dessa pessoa.
Certo. Então, no caso aí, a nossa meta é conseguir um bom controle da pressão 100% do tempo. Se a gente conseguir isso, o risco é muito pequeno dessa pessoa ter problema. Mas na maioria das vezes, a gente não consegue, Regina. Infelizmente, você tem razão em relação à qualidade dos medicamentos. Muitas vezes falam, medicamentos são populares, vamos dizer assim, o custo fala mais alto, né? Então, vão fazer baixo custo, sabendo que o custo-benefício é muito maior, né? O custo, se tomar medicamentos bons, que evita AVCs, evita infartos e tantas outras coisas aí, que depois a consequência é muito maior, né? Eu sou frequentemente confrontado no consultório com essa pergunta. O pessoal fala, mas Renato, esse remédio é muito caro, é muito difícil de pagar, não vou ter condição, tem um outro ali. E a pergunta que eu faço para o paciente é o seguinte, quanto que custa um AVC? Quanto que você pagaria para evitar ter um derrame, um acidente vascular cerebral, preço, né? E ficar na cadeira de rodas o resto da vida? Não tem Quanto preço. que você pagaria para evitar isso? Pagaria aquele valor, vale aquele custo mensal do medicamento? E quando começa a pesar isso, aí a pessoa vê que realmente o que está em jogo é muito precioso, né, Regina? É muito precioso, não tenha dúvida. Bem, Renato, nós vamos ter que ir para o intervalinho aqui já. O programa rapidinho passa aqui com o Dr. Renato, né? Quero lembrar vocês, todo domingo 19h30, quintas-feiras 16 horas, sextas-feiras 6 horas da manhã e principalmente pelo canal do YouTube, Doutora Regina Sioff. Os programas vão estar lá para vocês assistirem novamente, tirar suas dúvidas e repassarem, né, para os seus amigos, porque realmente o que nós queremos é que você tenha cada vez mais saúde e qualidade de vida. Não sai daí que eu volto em um minutinho. Estamos aqui de volta com o programa Saúde em Celular, hoje falando das doenças crônicas, né, que hoje permeiam a humanidade, que é a hipertensão, diabetes, dislipidemias, mas quais as consequências dessas doenças no sistema nervoso central? Então estamos aqui, quem chegou agora aí na sala, com o Dr. Renato, que é neurologista, um grande neurologista que temos aqui em Poços. Quero aproveitar e mandar um grande abraço aí para todas as cidades que acompanham o programa Saúde em Celular. Nato, eu acho que em relação à hipertensão arterial, é isso aí. Para fechar esse assunto, é se cuidar mesmo, é tomar medicamentos bons, é sempre estar procurando fazer o seu controle com o médico, para evitar, inclusive, uma grande consequência da hipertensão arterial, que é o AVC, né? No caso do sistema nervoso central, seria a pior consequência, né? Que é uma doença terrível e que pode sequelar o paciente para o resto da vida. E tanto o AVC isquêmico, né, como também até o AVC hemorrágico. Hipertensão é o mais importante fator de risco para as duas condições. Exatamente. Então, gente, fator de risco para os derrames, né? Vocês conhecem aí como derrames, ficam aquelas sequelas. Há pouco tempo eu fiz aqui um programa também com o João Bussar. Sim. E o João estava dizendo o seguinte, 50% dos AVCs hemorrágicos, né, aneurismas e tudo, 60% vão a óbito. É muito grande o número, né? Sim. É muito grande. Bem, agora vamos falar do diabetes, essa doença terrível. O Tasca fala assim, quando eu trago ele aqui, ele fala assim, olha, se você tiver que escolher alguma coisa, é claro que você não quer nada, né? Não quer ser hipertenso, não quer ter colesterol, mas não queira ser diabético. Não queira ser diabético. Ele fala sempre isso, porque é uma doença terrível que as pessoas às vezes brincam com isso. Brincam com a questão do diabetes tipo 2, né? Então, hoje aí, você sabe, o número de pessoas com diabetes tipo 2 por conta da obesidade é uma coisa muito alto, muito elevado, né, Renato? É uma epidemia, né? Essas doenças crônicas, diabetes, hipertensão, dislipidemia, porque a população hoje, sem dúvida alguma, ela se alimenta melhor do que há 20, 30, 40 anos atrás. Mas a qualidade da alimentação, nem sempre muito alimento, o volume significa boa qualidade de alimentos, né? Sim. E atualmente as pessoas são bem mais sedentárias do que há 30, 40 anos atrás. De tal maneira que essa combinação de alimentação rica em carboidrato, em gordura animal, muita gordura vegetal, com sedentarismo, isso é terrível para o organismo. Ô Renato, eu vou até pedir desculpa, vou voltar, porque eu me lembrei de uma pergunta muito importante em relação à hipertensão arterial. Tenho certeza que quem está nos assistindo, você sabe que a doutora Regina não vai perguntar. A hipertensão arterial, quando a pessoa está hipertensa, ela tem cefaleia?
dor de cabeça? Boa Ou não pergunta. tem uma relação tão direta assim? É uma boa pergunta. É. É uma boa pergunta e no meu consultório a gente se defronta com isso frequentemente. Pode ter relação sim. Pode ter relação, normalmente tem relação. Só que o que eu vejo é que essa dupla de cefaleia e hipertensão, ela é bem mais valorizada e bem mais temida do que de fato acontece na clínica no dia a dia. Isso. Porque o que as pessoas fazem? Assim que começa uma dor de cabeça, logo imaginam que a pressão está alta. É Corre lá, verdade. mede a pressão, e a pressão às vezes não está alta. Principalmente na nuca, né? Sim, e às vezes o que a gente vai ver pode ser uma cefaleia tensional, uma dor de cabeça por tensão muscular, por tensão da nuca dessa pessoa. Então, Que, aliás, está muito comum cefaleia tensional, é né? muito comum, é bem mais Muito comum comum. que enxaqueca, por exemplo. Opa, muito bom. Então, o que eu posso dizer objetivamente para o público, Regina, níveis extremamente elevados de hipertensão, eles invariavelmente podem ter cefaleia junto. Eles invariavelmente vão ter cefaleia. Vamos supor, a pressão de 22/11. Dificilmente a pessoa vai ter esse valor de pressão sem dor de cabeça. Sim. A não ser que seja um hipertenso de longa data, acostumado Que foi com se esse valor. acostumando, né? Ou uma pessoa que não é hipertensa e a pressão sobe, vamos supor, a pessoa tem a pressão de 12/8 e a abruptamente já sobe para 16/10. Essa pessoa vai ter dor de cabeça pela variação súbita de pressão. Agora, o hipertenso crônico, que está acostumado a altos níveis de pressão, ele dificilmente vai ter dor de cabeça, a não ser que fosse valor absurdo que eu falei. E aí reside o maior perigo da hipertensão, que é uma doença traiçoeira, é uma doença silenciosa. Frequentemente no meu consultório eu examino pessoas com a pressão 19/11 que estão totalmente assintomáticas. Tá tudo muito bem, obrigado. Não sentem nada. E a pressão 19/11, às vezes 20/11,5. Nossa. E obviamente essa pressão não subiu de uma vez. A pessoa tem esses valores há muitos anos, esses valores elevados. E a pessoa está assintomática. Eu me lembrei dessa pergunta, mas vamos voltar aí ao nosso assunto agora do diabetes. E o diabetes? Por que o diabetes também, né, que é uma doença crônica terrível, né, que vai comendo as artérias do corpo inteiro, vamos dizer assim, vai lesando, também no cérebro, tem as suas consequências, né? E como é que pode se evitar isso? E quais são essas consequências, né? O diabetes é o aumento da glicose, que é o açúcar, né? É o aumento do açúcar no sangue. Ao se aumentar esse açúcar no sangue, o sangue aumenta a osmolaridade, aumenta a quantidade de solutos, a quantidade, vamos dizer, o sangue fica mais grosso, Isso. vamos dizer assim. Ao sangue ficar mais grosso, ele vai circular com mais dificuldade pelas artérias, e esse aumento de osmolaridade, esse aumento de glicose, é tóxico para a parede das artérias. Da mesma maneira que o aumento da pressão arterial e que o cigarro são tóxicos para o endotélio, os níveis elevados de glicose também são tóxicos para o endotélio. E isso pode levar à lesão endotelial e ao aumento da formação de placas de aterosclerose. Gente, só lembrando aqui que o endotélio, quem não assistiu o primeiro bloco aqui com o Dr. Renato, é como se fosse uma capinha que envolve, está dentro das artérias, né, Renato? Exatamente. E é importantíssimo esse endotélio aí, né? Importantíssimo. Então, quer dizer, o açúcar, o excesso de açúcar, né, no sangue, ele lesa as artérias cerebrais. Assim como lesa do olho, do rim, de tudo. De todo o organismo. E ao fazer essa lesão arterial, o processo de aterosclerose ele é acelerado. E a aterosclerose é a formação de placas de gordura de ateroma nessas artérias. Essas artérias vão entupindo ao longo do tempo. Tá. E também no nervo periférico. Se você me permite, Regina, Claro, fazer um fica à adendo vontade. aqui, a gente está falando do sistema nervoso central. Agora, muitas pessoas em casa, e certamente já ouviram falar da neuropatia diabética. Sim. Que o diabetes tem dormência nos pés, às vezes tem dores terríveis nos pés. Aí, no caso, a lesão que a glicose provoca é no nervo periférico. O nervo periférico é depois que ele sai da medula, da coluna. O cordão nervoso ele sai da coluna, se ramifica em nervinhos bem fininhos que vão enervar todo o organismo. Esses nervos, eles têm que receber sangue. Afinal de contas, é o sangue que leva os nutrientes e o oxigênio para os tecidos. Então, esses nervos, na parede desses nervos também há pequenas artérias, pequenos Certo. vasos.
E altas concentrações de glicose nesses vasinhos que nutrem os nervos podem levar à morte desses vasinhos. Imagine. Então, ao morrer o vasinho, o nervo fica sem receber os nutrientes e o nervo sofre. O nervo dói, o nervo inflama, aí dá dor na perna, dá inchaço nas pernas e dá a dor terrível da neuropatia diabética, inclusive com perda de sensibilidade ou alteração de sensibilidade, que é a parestesia. Às vezes o lençol passa pelo pé do paciente e no lugar dele sentir o tato, ele sente dor. E tem também aí, culminando, todo mundo já ouviu falar do pé diabético, né? Exatamente. Que é uma tristeza, porque perde a sensibilidade, as pessoas põem sapato, faz lesões, né? E não percebe que está fazendo lesão. E depois aquilo não cicatriza, né? É uma coisa terrível, terrível. Agora, no caso do cérebro, essas lesões provocadas pelo excesso de glicose, o excesso de açúcar, causaria então o AVC também, ou alguma outra patologia que não o AVC. Por exemplo, tem a ver alguma coisa com demência? Tem, pode ter. Acelera a demência senil, acelera, ou tem vários tipos de demência, né? Tem alguma coisa a ver com Alzheimer? O paciente diabético, existe algum estudo mostrando que isso pode também colaborar, vamos dizer assim, ser um gatilho da questão do Alzheimer? Ou não tem nenhum estudo nesse sentido? Sim, começando pela questão do AVC, o mecanismo do AVC vai ser a obstrução das artérias por placas de gordura, a artéria entope, não chega sangue a determinada região cerebral, os neurônios que estão ali vão ficar sem receber sangue e vão morrer. Aí é o AVC. Se a pressão subir muito, a artéria estourar, vai ser o AVC hemorrágico, é outro tipo de AVC. Então o diabetes, juntamente com a hipertensão arterial e com o tabagismo e dislipidemia, é um dos principais fatores de risco para AVC, tanto isquêmico, principalmente isquêmico, certo, mas por hemorrágico também, ao enfraquecer a parede das artérias. Agora, em relação à demência, o diabetes está intimamente ligado à demência vascular. Certo. A demência vascular é o seguinte: imagine o cérebro de uma pessoa que já sofreu diversos AVCs ao longo da vida. Porque se a pessoa sofre um AVC grande, ou seja, uma artéria calibrosa é entupida e muitos neurônios morrem, essa pessoa vai ter muito sintoma na hora, vai paralisar uma parte do corpo e invariavelmente vai buscar auxílio no pronto-socorro. Porém, a gente tem micro-AVCs, a gente tem pequenos AVCs, artériazinhas pequenininhas, que vão entupindo ao longo dos anos e vão destruindo pequenas populações, pequenos grupos de neurônios. Esses AVCs isquêmicos pequenos, que são lacunares, muitas vezes eles passam despercebidos. Ou seja, a pessoa, pelo processo de diabetes, de obstrução arterial, da hipertensão, a pessoa vai perdendo pequenos grupos de neurônio ao longo da vida. Se a gente imaginar um hipertenso ou um diabético com 30 anos de diabetes, certo, de hipertensão, essa pessoa perdeu um número muito grande de neurônios. E isso, certo, vai diminuir a capacidade cognitiva da pessoa. E o mecanismo aí pode levar à demência, porém o mecanismo não vai ser Alzheimer, vai ser demência vascular. Porque existe uma confusão, abrindo aqui um parênteses aqui, mas também nem fugindo tanto do tema não, as pessoas confundem muito que toda demência é Alzheimer. Nós já tivemos a oportunidade de fazer aqui um programa, bastante tempo atrás, sobre essa questão, né, Renato? Nem toda demência é Alzheimer. Tem vários tipos de demência, tem a demência senil, que é o envelhecimento natural, não é isso? Agora é interessante que às vezes tem pessoas com 90 anos, 95, 90 eu já vi, uma memória incrível, né, Renato? Esse ponto aí, Regina. Ah, meu Deus do céu, eu fico assim... É um ponto interessante, impressionante, viu? E a maneira como a gente vê que os conceitos vão mudando à medida que a medicina, que a ciência desenvolve, né? Hoje em dia é questionado a entidade demência senil. É questionado. Porque quando a gente fala demência senil, o que é demência senil? É a pessoa que já viveu muito, vai ficando esquecida, e chega um ponto que supostamente seria natural esperar que um idoso fique esquecido e fique demente, fique caduco, como o pessoal fala no linguajar popular. Ou seja, a demência faz parte do processo natural de envelhecimento do cérebro. Isso é verdade?
Será que toda pessoa, se viver o suficiente, vai ficar demente? Ou será que a demência senil não seria uma outra entidade? No caso hoje, a tendência é de se aceitar que a demência não faz parte do envelhecimento natural do cérebro. Porque há idosos, como você bem disse, que têm mais de 90 anos e são totalmente lúcidos. Então, mas isso não tem a ver com alguma questão genética também, ou epigenética, a ver genética com o meio ambiente, com o estilo de vida dessa pessoa, onde ela viveu, como viveu? Sim, exatamente. O que a gente vê hoje é que a pessoa, quanto mais vive, mais exposta ela será à hipertensão, ao diabetes, aos fatores de risco para o desenvolvimento de demência. Uma coisa é a pessoa viver 50 anos. Essa pessoa foi pouco exposta a diabetes, hipertensão, isso tudo. A infecções. Outra coisa é a pessoa viver 100 anos. Ela vai ter mais tempo corrido para ser exposta a essas doenças. E aos fatores de risco e desenvolver essas doenças. Mas uma coisa deve ser certa, né, Renato? Uma pessoa que é diabética, hipertensa, que é tabagista, ele tem muito mais chance de apresentar lesões, vamos dizer, definitivas, vamos dizer, dos neurônios, né? Isso não tem jeito, não tem como, porque ela vai ter uma circulação já com uma qualidade não tão boa, não é verdade? Sim. Isso não tem como. Com certeza. E no caso aí, só para não deixar o telespectador em aberto, vamos diferenciar Alzheimer de demência vascular. Rapidinho, Alzheimer é a deposição de beta-amiloide no parênquima cerebral. É uma proteína tóxica que leva à morte dos neurônios. E aí a partir daí leva à demência. Já a demência vascular são os vasinhos que vão entupindo, ou vários AVCs grandes que ocorrem, e a pessoa perde neurônio por falta de circulação. Certinho. Nós vamos, mais pra frente, fazer um programa de Alzheimer, né? Porque agora todo mundo que começa a ficar meio esquecido, tá todo mundo com Alzheimer. Impressionante. Nós vamos ter que ir para mais um intervalinho, Renato, e voltamos rapidinho aqui com esse programa gostoso, né? Gostoso, um programa informativo, um programa para mostrar que tudo tem a ver, gente. No final vocês vão ver. É qualidade de vida, é se cuidar, é alimentar bem, é não ficar tão estressado, é procurar ter uma vida mais tranquila, porque senão as consequências para a nossa vida, para o nosso organismo é muito grande. Não saia daí que eu volto em um minutinho aqui com o Dr. Renato. Estamos aqui de volta, né, com o programa Saúde em Seu Lar, já no finalzinho do programa, falando sobre as doenças crônicas e quais as consequências dessas doenças no sistema nervoso central. Estou aqui com o Dr. Renato, neurologista clínico. Renato, falando do diabetes e as dislipidemias, hein? Como é que é essa consequência do aumento do colesterol, do aumento do triglicérides na questão cerebral? Pois é, a dislipidemia anda intimamente ligada ao diabetes, né? Sim. E no caso aí, eu acho que a gente pode começar, Regina, diferenciando os tipos de gordura, não é mesmo? Pode, claro. O que é gordura? Qual a gordura que a pessoa está exposta ao longo da vida? A gente fala muito de colesterol. Colesterol é a gordura de origem animal. Então, quem produz colesterol são animais que produzem colesterol. Nós, inclusive, produzimos colesterol. Porque, inclusive, é normal você ter colesterol. Isso é importante para você. Com certeza. O colesterol faz parte de vários hormônios, de várias substâncias que o organismo produz. Sim, sim. Então, o nosso organismo produz colesterol. E a gente ingere colesterol. Então, assim, gordura animal, de um modo geral, ela é rica em colesterol. No caso, tem um colesterol bom, que é o HDL, que tem um efeito protetor sobre as artérias, sobre o organismo, e o colesterol ruim, que é o LDL. Isso. A nossa meta é manter o LDL abaixo de 160. Quanto mais próximo de 100, melhor o LDL. Isso. E o HDL, nossa meta é manter lá acima de 40. Quanto mais alto o HDL, melhor. Exatamente. Então, se a pessoa comer muita gordura, a pessoa vai ter muito colesterol. Agora, um outro tipo de gordura é o triglicérides. O triglicérides é gordura de origem vegetal. Isso. Então, se a pessoa, vamos supor, comer muita batata frita no óleo de soja. O óleo de soja não tem colesterol, porque vem da soja, de um vegetal. Então tem muito triglicérides nesse óleo de soja. Sim. Se a pessoa comer muita batata frita, vai ter muito triglicérides no organismo. Massas. É uma gordura. Pois é, nós vamos chegar nisso. E triglicérides é uma gordura mais relacionada à síndrome metabólica, ao diabetes. No caso aí das massas e carboidratos, de um modo em geral, esses carboidratos são açúcares.
né? São certo. ricos em açúcares, em glicose. Então, o excesso de carboidrato, o organismo, a pessoa ingere carboidrato, o carboidrato é a energia que ela é queimada de imediato. A pessoa começou a movimentar, o que queima ali é a glicose. O excesso de carboidrato, de glicose que a pessoa ingere, é armazenado inicialmente em glicogênio, que é uma molécula de açúcar mais complexa no fígado, e quando sobra, ela é convertida em triglicérides e é armazenada como triglicérides no organismo. Isso. Então são os dois tipos principais de gordura que a gente tem. A gente vai uma aula aqui agora, né? Dessa diferença, mas é importante entender isso. Agora, então, quando nós falamos nas dislipidemias, ou hoje fala-se muito em síndrome metabólica, né? Isso aí é a formação, então, das placas de gordura, vamos dizer assim? Sim, a dislipidemia significa que a pessoa tem uma doença de lípides, tem um excesso de lípides no organismo. Pode ser tanto o colesterol, que seria a hipercolesterolemia, como o triglicérides, que seria a hipertrigliceridemia. O excesso de colesterol está intimamente ligado à formação de placas de gordura nas artérias. Certo. Enquanto que o excesso de triglicérides está ligado mais à gordura abdominal, à síndrome metabólica. Certo. O que é síndrome metabólica? Seria a junção de colesterol bom baixo, colesterol HDL baixo, triglicérides alto e circunferência abdominal elevada. Gente, e quando a gente fala em circunferência, sempre nós falamos aqui, não é o que a gente vê por fora, também, mas não é só. São as gorduras dentro do abdômen, né? Nas vísceras, vamos dizer assim. E no caso a síndrome metabólica, como esse triglicérides, ele vem muito dos carboidratos que são depositados, está ligado muito à secreção de insulina pelo pâncreas, que regula o consumo, a deposição de carboidratos, e está ligado ao diabetes, a síndrome metabólica, no caso, o triglicérides. Tá. Bom, e qual que é a consequência cerebral? A consequência cerebral do diabetes, a gente já falou, que está ligada à síndrome metabólica triglicérides, e a consequência do colesterol seria principalmente as placas de gordura nas artérias. Que causaria para as pessoas o derrame, o AVC isquêmico. Exatamente. Se acontecer uma placa de gordura no cérebro e entupir uma artéria do cérebro, vai ser o AVC, AVC isquêmico. Se for uma artéria do coração, vai ser um infarto do miocárdio. Se for na perna, vai ser uma isquemia periférica, uma doença arterial periférica. Certo. Então, é uma doença que todas as artérias do organismo estão sujeitas. É uma doença sistêmica. E aqui, Regina, eu gostaria de fazer uma observação que muitos pacientes falam. Então, eu vou virar vegetariano. Se eu virar vegetariano, eu não vou comer nada de gordura animal, eu vou zerar meu colesterol? Não vai. Não vai zerar o colesterol, porque a gente também produz colesterol. Isso. E muitas pessoas, geneticamente, são grandes produtoras de colesterol. E por mais que a pessoa faça uma dieta, às vezes a pessoa não consegue só com a alimentação e a atividade física, que também é muito importante para diminuir o colesterol, ela não consegue só com essas medidas chegar no alvo. Tá. E aí, então, é a questão de medicamentos que hoje... E é importante o seguinte, será que é só as pessoas mais obesas ou sobrepeso que têm tanto a dislipidemia, a síndrome metabólica, tudo? Não é, né, Renato? Porque hoje já está provado que existe uma pessoa magro, faz atividade física, tem tudo e tem essas doenças, né? No caso aí seria a questão genética. Muitas exatamente. pessoas são altamente produtoras de colesterol. Exatamente. Só para dar um exemplo, se a pessoa eliminar completamente o colesterol da dieta, não comer nada de gordura, nada, quanto que ela consegue diminuir o colesterol? 1/3. 1/3? 1/3. Tá. Então se a gente pegar uma pessoa que tem um LDL de base de 300, e ela tentar chegar no alvo só com a exclusão da gordura animal da dieta, não vai conseguir, que vai baixar para 200. E o nosso alvo é próximo de 100. Próximo de 100. Também eu li um artigo dizendo o seguinte, hoje o LDL, você tem que manter ele pelo menos 70, 80, que é o ideal. Sim, quanto mais baixo, LDL. melhor. Aí a gente tem que ver os fatores... E o HDL é aumentado. Mas não existe, né, Renato, um medicamento que aumente o HDL, né?
O principal é atividade física, alimentação saudável. Então, o que a gente vê é a junção de alimentação saudável e alimentação saudável para colesterol, para a dieta mediterrânea, que a pessoa ser exposta a castanhas, a azeite de oliva, a bastante verduras, legumes, peixes, atividade física de 3 a 4 vezes por semana e alguns óleos essenciais, que tem no peixe, tem na castanha, e também é controverso se a ingestão de ômega 3 pode melhorar a HDL. A tendência hoje é acreditar que sim, que a suplementação de ômega 3 pode ajudar. Mas tem que ser um ômega 3 de alta qualidade, que a gente tem muito ômega 3 no mercado. Então tem que ver o grau de pureza desse ômega 3. E normalmente tem que ser quantidades elevadas de ômega 3 para fazer algum efeito no colesterol a longo prazo. Então não adianta ir na farmácia, me dá um ômega 3 aí, não é assim, né? Toma um mês e não vai resolver assim. O negócio é o seguinte, gente. Atividade física. Atividade física. Importantíssimo, né, Renato? Sim. Muito importante. Conversando aqui com colegas aí que trabalham diretamente com isso, fala o seguinte: chegaram com você e falaram assim, ou você faz dieta, ou você faz atividade física. Eu não posso fazer os dois, não posso. Tem que escolher. Escolha atividade física. O ideal é os dois, é claro, fazer uma dieta equilibrada e a questão da atividade física, mas é muito importante a atividade física. Renato, eu acho que é isso, né? Acho que você tem mais alguma colocação para fazer? Eu queria apenas acrescentar que essa questão de meta de colesterol, LDL e HDL, normalmente ela é individualizada, né? A gente tem essas recomendações gerais, normalmente abaixo de 160 de LDL é aceitável, a gente tenta ficar perto de 100, mas a gente tem que ver os fatores de risco dessa pessoa para a gente calcular o LDL alvo dela. Por exemplo, uma pessoa de alto risco, que já sofreu um AVC, ou infarto agudo do miocárdio, ou doença arterial periférica, a meta atual hoje é muito rigorosa. Seria a meta de 50 de LDL, que é uma meta impossível de ser alcançada só com dieta, difícil, e né? vai ter que usar medicamento de alta potência e alta qualidade. E hoje nós temos medicamentos, um arsenal terapêutico aí para tratar esses casos, mas cada caso é um caso, não adianta pegar a receita do vizinho, eu sempre falo isso aqui. É muito importante, assim como o arsenal terapêutico muito grande para a questão da hipertensão, né? Medicamentos excelentes. Então, gente, é muito individualizado realmente. É se cuidar, sempre estar procurando médico, sempre se cuidar, procurar o seu médico, o serviço de saúde. Enfim, eu acho que é se cuidar mesmo, porque as consequências no nosso organismo, e hoje especificamente nós estamos falando aqui de cérebro, apesar que teve uma aula aqui de farmacologia também e tudo mais, então é muito importante. Renato, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, o seu carinho com o programa, com as pessoas, né? Parabenizar pelo seu trabalho, viu? Aqui em Poços. E dizer que logo vamos te chamar aqui de novo, tá bem? Regina, eu agradeço imensamente o convite. Você já é meu sócio aqui, né? Sim, é sempre um prazer vir aqui, sempre um prazer conversar com você, com seus telespectadores. Eu gosto de parabenizá-la pelo programa, que é muito importante aqui em Poços de Caldas, em toda a região, pela qualidade da informação que você leva à população. Nós vamos agora fazer algumas modificações do programa, nós vamos fazer algumas externas, mostrar algumas cirurgias, nós vamos dar uma dinâmica aí, intercalar com as entrevistas aqui no estúdio, porque as pessoas realmente gostam, né, de ver também os procedimentos que temos de novidade e tudo mais aí, tá bem? Muito obrigada. A vocês eu quero agradecer muito a audiência, agradecer o carinho com o programa Saúde Celular, com meus colegas, todos que vêm aqui com tão boa vontade passar essas informações para vocês e pedir que vocês aí divulguem, né, o programa para que a gente possa ter incentivo de estar fazendo esse programa aí para vocês, tá bem? Até a próxima semana, claro, se assim ele permitir. Até lá!